Boa tarde. Boa tarde, professor. Tudo bem? Tudo certo. Ok. Bom, na semana passada, só queria fazer um comentário ali sobre a questão das aulas presenciais, né? A gente tinha 2 aulas presenciais agendadas. Na segunda-feira, a aula presencial foi cancelada porque tinham poucos inscritos, né? Aí, no meio da semana passada, recebemos uma orientação de que, mesmo que tivesse um número pequeno de alunos, as aulas presenciais deveriam ser realizadas, né? E, adicionalmente, que não deveriam ser transmitidas em tempo real, né? Então, eu esperei até a quinta-feira, tinham 3 alunos inscritos, né, para a aula presencial de sexta. Ela foi realizada, conforme, eu informei, e também, né, a gravação foi publicada depois. Não sei se chegasse a assistir lá, Bernardo, a aula gravada, tivesse tempo já de sexta-feira. Não consegui assistir ainda, professor. Eu vou ver hoje. Uhum. Não, eu estou perguntando para saber como é que se dá para entender o que está escrito, essas coisas assim, né? O áudio eu percebi que ficou bom, assim, mas depois eu quero uma opinião do pessoal que assistiu. Bem, então eu vou, na aula de hoje, fazer uma aula sobre a resolução de equações, né? E eu vou apresentar aqui a ideia, né, o conceito, né, do que significa, calcular as raízes ou efetuar a resolução de uma equação, né? Vou apresentar alguns exemplos, né, de localização gráfica das raízes, para que a gente, né, veja assim a variedade de situações que podem ocorrer quando a gente calcula raízes, e uma das etapas é a localização, né? Então, quando a gente, procura as raízes, né, das várias funções que são conhecidas, né, da matemática, um recurso que ajuda bastante a enxergar, né, onde é que estão as raízes é a localização gráfica, né? Então, através do gráfico das funções, a gente consegue, né, é um dos recursos que nos permite, verificar onde é que eventualmente estão as raízes de uma determinada função, né? E hoje, né, com os recursos que a gente tem, né, especialmente nesse momento que a gente está, fazendo aulas, né, remotamente, usando bastante os recursos de internet, né? Existem diversos, programas de computador, diversas páginas, que a gente pode utilizar como uma ferramenta para o traçado de gráficos. Então, eu vou mostrar para vocês também, algumas dessas ferramentas. Ok? Não sei se alguém tem alguma pergunta antes de eu iniciar, alguma dúvida. Então, tá. Bom, pessoal, então o nosso título aqui, né, é a resolução de equações. Vocês que são alunos, né, dos cursos de engenharia, enfim, das áreas de exatas, como a gente chama, né, muitas vezes a gente tem que resolver algum problema, e uma das etapas do problema pode ser resolver
ou melhor dizendo, calcular as raízes ou a raiz de uma determinada equação, né? Então, para a gente fixar o conceito, né, um ponto x é uma raiz de uma função f se a f de x for igual a zero, né? Certo? Então, uma raiz de uma função, né, dito assim informalmente, é um ponto no qual, né, a imagem da função vale zero. E isso corresponde lá no gráfico da função, quando a gente consegue fazer, né, quando a gente consegue esboçar o gráfico, corresponde ao ponto ou aos pontos em que a curva, né, o gráfico da função, intercepta o eixo do x, o eixo horizontal, que geralmente é o eixo x, né? Então, conforme eu disse para vocês, né, a gente tem esse recurso aqui, ó, até isso aqui é um arquivo que está ali disponível no Moodle, né? Aí eu até botei um QR Code ali, né? Vocês podem, através desse QR Code, abrir aqui a página do Wolfram Alpha, né? Então, aqui vocês têm, essa é uma página da internet, quer ver? Ó, vou clicar ali. Aí direciona para cá, tá? Esse arquivo aqui que eu estava trabalhando. Então, é interessante vocês se familiarizarem com essa página. Isso é uma página que é gratuito, né? O uso dos recursos, tem vários cálculos matemáticos que vocês podem fazer, também pode fazer cálculos na área da física, trabalhar com unidade de medida, tem cálculos em química, né, resolve problemas de química, engenharia, ciências computacionais, né, ciências da Terra. Então, tem diversas áreas de conhecimento aqui, ó, finanças, né, linguística, enfim, tá? História, né? Então, é bem vasta aqui a possibilidade, né, de utilização desta página, tá? Claro que aí o que vocês têm que, né, ter um pouco de conhecimento é de um inglês básico para poder digitar os comandos aqui, né? Mas vocês podem ir olhando os exemplos aqui, ó, de cada área, aí vocês vão ver, né, através dos exemplos, que é bem fácil a utilização dos recursos aqui dessa página. Existem outras, tá? Mas eu estou citando essa que eu tenho utilizado aí há um tempo. Bom, então, alguns exemplos aqui, né, pessoal, para a gente ilustrar a localização, a identificação das raízes. Algumas delas a gente vai saber exatamente quais são e outras a gente vai fazer apenas uma estimativa, né, através do gráfico, tá? Por exemplo, funções de segundo grau, né, como nessa aqui, ó, x² menos 5x mais 6, né? Essa é uma função cujas raízes a gente consegue descobrir por tentativa e erro, né? Então, eu disse aqui, ó, as raízes dessa função são o x igual a 2 e o x igual a 3, né? Porque se eu calcular f de 2, né, substituindo ali o x por 2, vai ficar 2² menos 5 vezes 2 mais 6, vai dar 4 menos 10 mais 6, que é zero, né? E se eu calcular a função no ponto 3, a mesma coisa, 3² menos 5 vezes 3 mais 6, 9 menos 15 mais 6 vai dar zero. Então, né, a gente pode fazer o gráfico, ó, eu vou lá na página da Wolfram, lá, vou mostrar para vocês aqui. Escreve o comando plot, né, que é o comando que ele entende que ele tem que fazer um gráfico, né, a página aqui, né, o programa. A gente escreve a função x² né, menos 5x mais 6. A gente pode deixar um espacinho aqui só para ficar mais legível. Vocês veem que do lado do 5 ali aparece a variável x. Não é necessário escrever o símbolo da multiplicação, porque ele subentende, né, que o 5x é 5 vezes x. E aqui vocês podem dizer o intervalo, né? From, digamos, -2 to 4. Tu chuta ali um intervalinho, né? Depois vai ajustando, né? Se for necessário, se tu achar que não ficou bom, pode modificar. Ó, você viu que ele vem aqui, ó, é uma parábola, né? Com a concavidade voltada para cima, assim.
ela vem, passa aqui, ó, uma raiz que é o 2, outra raiz é o 13 e começa a subir de novo, né? Vamos botar aqui de menos 2 até 5. Vamos ver. A gente vai modificando aqui, é bem tranquilo, né, de mexer aqui nesses intervalos, né? Ó, já está um pouquinho melhor, né? Vou botar aqui de, digamos, de menos 1 até 6. Então, você veja aí, ó, agora está bem distribuído o gráfico, né? Bem simétrico, está bem claro aqui a localização das raízes, né? Uma raiz é o 2, outra raiz é o 3, dá para ver claramente ali, né, conforme aparece nesse gráfico, né? E eu fiz simplesmente um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Tu marca aqui, ó, tá? E copia e cola, né? Pode passar por um documento, né? Pode, se quiser deletar o plot ali, pode deletar, enfim, né? É um recurso interessante, né? Porque é bem fácil de ser usado. Então, nesse caso, né, o próprio gráfico e o teste aqui, ó, já nos resolveu, né, a questão. As raízes são o 2 e o 3. Né? Não tem que calcular nada. Já neste exemplo 2, né, eu vou usar então, o recurso para localizar a raiz. A gente não vai conseguir saber exatamente qual é a raiz desta função. Né? Quer ver? Ó, a gente vai escrever lá o plot. Ó, veja que a função é na x mais x. Né? Só que lá no site da VUC, a gente vai escrever ESP de x mais x. Tá? E aqui a gente vai botar um intervalo, de menos 6 até 4. Vamos botar aqui. Veja que não precisa botar que é o x de menos 6 até 4, porque ele vai ficar subentendido, né, que a variável independente é a variável x. Se quiser colocar, não tem problema. Ó, então vocês vejam, né? Ó, dá para ver aqui, ó, o grafo da função, né? Ela assume valores negativos aqui, ó, passa aqui por uma raiz, que é entre menos 2 e 0, aqui tem uma raiz, né? E aí começa a ter valores positivos e vai aumentando, aumentando, né? Então, o que a gente depreende desse gráfico? Que só deve ter uma raiz, né? Que é mais ou menos aqui onde está o cursor, ó, né? É um número negativo ali entre menos 2 e 0, né? Que é a única raiz que essa função tem. Tá? Então, aqui eu até consegui fazer um detalhamento, né? Calculei que está entre menos 1 e 0. Né? E este cálculo que eu estou fazendo aqui, eu peguei a derivada dessa função, né? A derivada e na x mais 1, que é sempre positiva. Então, como essa função é crescente, ela só vai ter essa raiz mesmo. Ela vai passar aqui pela raiz, vai aumentar, aumentar, aumentar e não vai diminuir mais. Então, não tem possibilidade de ela ter uma raiz lá para frente, ó, porque se isso acontecesse, a derivada teria que se tornar negativa, né? Porque a função teria que ser decrescente em algum intervalo, mas isso não acontece porque a derivada é sempre positiva. Tá? Então, isso garante que a única raiz que esta função está ali já destacada no gráfico. Tá? E aí eu faço a verificação. Né? Eu calculei a f de menos 1, deu menos 0,63. Né? E calculei a f de 0, e a f de 0 dá 1. Né? Então, como tem uma raiz, desculpe, como eu tenho uma troca de sinal aqui, né? Quando x é menos 1, a função é negativa, quando x é 0, a função é positiva. Então, pelo fato de ser uma função contínua, entre menos 1 e 0, né, que é a variação aqui do eixo x, tem que ter uma raiz, porque o valor do y passa de um número negativo, que é menos 0,63, para 1, que é um número positivo. Então, tem que ter uma raiz aqui entre menos 1 e 0, como está sendo mostrado aqui no gráfico. Ok? Um outro exemplo, então, é uma função de terceiro grau. Você sabe que, no caso das funções de terceiro grau, o cálculo, né, e a localização das raízes já é uma tarefa um pouco mais trabalhosa. Né? E aqui o que eu fiz? Né? Eu coloquei, né, uma função de terceiro grau com coeficientes que são
números não inteiros. Tá? Então, vocês cuidem, quando vocês forem usar algum recurso, como aqui eu estou usando, né, para fazer o gráfico de uma função que tenha coeficientes não inteiros, vocês têm que usar a notação adequada que o site, né, no caso da Wolfram, vai exigir. Ó. Que vejam. É x ao cubo menos 5,2x ao quadrado mais 10,8x menos 19,7. Então, vocês têm que fazer é o seguinte, tem que fazer uma pequena adaptação. Ó, vocês vão escrever x ao cubo menos. Ó, esse 5,2 aqui no site, vocês vão escrever 5,2 x ao quadrado. Depois, 10,8 vezes x. 10,8x. E depois 19,7. Menos 19,7. Então, vocês têm que usar o ponto, né, para separar a parte inteira da parte decimal, da parte fracionária, porque nos países de língua inglesa, né, é assim que eles usam para separar a parte inteira da parte decimal. Aqui no Brasil a gente usa vírgula, mas lá eles usam ponto. Né? E aqui, digamos, vamos botar o x, né, de menos 5 até 5, e aí a gente analisa, né, o resultado, vai modificando o intervalo de acordo com a necessidade. Né? Você vê que eu só tenho uma raiz aqui, ó, aparentemente perto do 4, aqui, né, que assim, aparentemente não tem raiz. Ó. Você vê que ela vem lá, bem... menos 300 aqui, né? Então, eu vou diminuir aqui a parte negativa, né? Vou botar aqui menos 2, vou botar aqui até 6, vamos ver. Certo? Então, dá para ver aqui que só tem uma raiz, ó, tá aqui mais entre 3 e 4, aqui tem uma raiz, né? É um pouco maior que 3 e um pouco menor que 4, tá? E aparentemente não tem nenhuma raiz depois, ó, porque a função aumenta lá seus valores e vai lá para o mais infinito. Né? Então, se você botar aqui, ó, de menos 2 até 10, eu vejo que ela vai continuar aumentando os valores ali. Ó, então, realmente só tem uma raiz aqui. Só que se a gente aumenta muito o intervalo aqui no eixo x, né, devido a essa variação muito grande aqui no eixo y, a resolução começa a diminuir, né? Então, dá para ver aqui que realmente, né, essa função só tem, apesar de ser uma função de terceiro grau, tá, ela tem uma raiz entre 3 e 4, e é a única raiz. Ok? Perguntas? Alguma coisa desse exemplo? Alguma dúvida? Tudo certo, senhor. Então, tá. Beleza. Professor, Oi. eu também utilizo o GeoGebra, ele é parecido com esse? Sim, o GeoGebra ele também pode ser usado, sem nenhum problema. Eu utilizo bastante o GeoGebra, eu conheço bem, tá? Então, eu acho um excelente software também para essa parte gráfica. Pode usar, não tem problema. E dá para também transportar os gráficos, né? Tu consegue gravar e exportar para um documento, por exemplo, fazer um trabalho, tu pode copiar, fazer o gráfico ali no GeoGebra e exportar para um outro arquivo. Exatamente, porque eu utilizo ele assim também. Uhum. Não, pode usar, tranquilo. Obrigado. Opa. Um outro exemplo, né, pessoal, é esta função aqui, ó, é uma função que envolve agora, diferentemente dos exemplos anteriores, né, a primeira aqui tem uma função trigonométrica. Então, quando as funções envolvem
seno, cosseno, tangente, secante, cossecante, cotangente, né? Vocês devem ter que lembrar que essas funções, por serem funções periódicas, né, em muitos casos, né, os gráficos vão ter comportamentos repetitivos. Não necessariamente em todos, mas em muitos deles sim. Então, como acontece neste exemplo aqui, né, a função tangente de x menos x, né, o que eu pergunto aqui, acabo dando-lhe a resposta, né, quantas raízes possui essa função, quantas raízes reais, e o gráfico mostra que são infinitas. Ó. Vocês podem observar aqui, ó, essas curvinhas aqui, né, são os chamados ramos da função tangente de x menos x. Então, em cada vez que ela passa aqui pelo eixo horizontal, ó, tem uma raiz. Ó, tá? Então, vocês vejam que ela tem infinitas raízes, né? Ela tem um aqui que está, né, apareceu só um pedacinho aqui desse ramo aqui, né? Então, isso se estende lá para o menos infinito e lá para o mais infinito. Ó, vocês vejam, tem uma raiz aqui perto do 5, outra aqui perto do 7, perto do 10, e assim vai. Então, neste caso, né, e eu fiz o gráfico aqui somente no intervalo em que o x varia de menos 15 até 15, tá? Dá para ver que são várias as raízes, né? Então, se a gente ampliar esses intervalos, vai aparecer cada vez mais, né, as raízes dessa função. Quer ver? Vou botar de menos 10 a 10 aqui para vocês verem. Tá? Então, vocês vejam que tem, né, infinitos. Esse software que o colega falou, tá? Se vocês quiserem depois dar uma olhada, é o GeoGebra. Ele também é um projeto, né, é um software livre, né, que, na verdade, é um projeto que vocês podem utilizar os recursos diretamente no navegador, né, não precisa baixar o programa. Né. Essa aqui é a versão, então, 2D, né, tem o menu aqui em português, tá? Então, aqui tem opções de vários tipos, né, inserir pontos, inserir reta, segmento, enfim, né? Então, por exemplo, se vocês quiserem fazer o gráfico, né, de uma função, né, vamos pegar o exemplo ali anterior, né, o exemplo ali da função terceiro grau, quer ver? X ao cubo, né? A gente vai escrevendo, né? Ó, aí aqui vocês conseguem, né, aumentar ou diminuir o zoom, né? Então, aqui é o gráfico, ó, vocês veem que está aparecendo o gráfico, é bem parecido com aquele lado anterior, né? Tá? E a gente também usa o ponto. Então, dá para ver que, no caso daquele polinômio de terceiro grau, do exemplo anterior, né? Tem uma raiz aqui, ó. Aí, se vocês quiserem olhar com mais detalhe, ó, vai aproximando, né? Dá para ver que está entre 3 e 4 ali. Tá? Então, é um recurso também que vocês podem utilizar. Enquanto eu estou dizendo para vocês, né? Vocês podem... Aqui tem as opções de exportar imagem, compartilhar, né? Ele gera um link para aquela imagem, aqui que exporta, né? Bota na área de transferência e exporta para um outro arquivo qualquer. Né? Então, esse é o exemplo aqui da equação que possui infinitas raízes, tá? No caso da função tangente menos x. Deixa eu ver como é que ficaria lá no GeoGebra, só vamos testar aqui. H, botar y igual a tangente x menos x. Ó,
É um gráfico bem parecido. Tá vendo? É uma repetição, né? Então, só vai trocando de lugar ali o ponto de inflexão da curva, né? Então, vocês vejam que aqui tem infinitas raízes, né? Esse negócio se estende daqui para a esquerda, para a direita, e aqui vocês podem mover a janela de visualização, você pode rodar para cima, para baixo. Então, cada pontinho aqui, ó, o 0 é uma raiz, tem uma raiz aqui próximo de 5, uma raiz aqui próximo de 7, uma raiz um pouquinho maior que 10, né? Vocês vejam que tem infinitos pontos de intersecção com o eixo X, que está aqui, né? Está aqui o eixo. Ó. Então, realmente, essa equação possui infinitas raízes. Tá? Então, é um recurso, né? Também pode ser usado. Mais um exemplo aqui de uma função de terceiro grau, x ao cubo menos x mais 0,2, né? Se a gente olhar aqui, ó, vamos olhar aqui no site da Wolfram primeiro, x ao cubo, né? Menos x mais 0,2, vamos botar aqui de menos 4 até 4. Vamos ver. Ora, aqui, ó, nesse caso, o que está acontecendo? Não fica muito claro aqui, né? Se há ou não raízes, parece que existem raízes, mas não fica claro. Então, o que a gente tem que fazer? Quando a gente vê que tem um certo intervalo que pode ter raiz ali, aqui a gente olha com mais atenção, diminuindo o intervalo lá. Vamos botar de menos 3 até 3. Aqui diminui um pouquinho, se precisar, diminui mais. Isso tende a aumentar a visibilidade. Estão vendo? Ó? Aparentemente tem uma raiz aqui próxima de menos 1, tem uma outra raiz perto de 0 aqui, parece que eu tenho outra perto de 1. Vou botar de menos 2 a 2. Então, tudo isso, vocês vejam que, como facilita, né, a vida, a gente tem esse recurso, a gente não precisa ficar fazendo tabelas de pontos. Né? Depois a gente usa a tabela de pontos para confirmar. Olha só, dá para ver aqui, ó, entre menos 2 e menos 1 tem uma raiz ali, né? Tem uma raiz bem pertinho de menos 1, né? Então, nesse intervalo aqui, ó, tem uma raiz. E aqui entre 0 e 1 tem duas raízes. Ó. Aparentemente, tem uma raiz entre 0 e 0,5. Né? Na primeira metade aqui do intervalo tem uma raiz, que está mais ou menos ali, ó, que é assim, 0,2, mais ou menos. E aqui entre 0,5 e 1, aqui em torno de 0,9, alguma coisa assim, tem uma raiz. Ó. Então, a gente consegue, com este recurso, né, identificar que esta função x ao cubo menos x mais 0,2 tem 3 raízes. Né? E aí, o que eu fiz aqui? Eu fiz alguns testes, né, com valores numéricos. Ó. No menos 2, calculei a imagem, deu menos 5,8. Né? No menos 1, calculei a imagem, deu 0,2. Então, vocês vejam, ó, o y passa de negativo a positivo, então, nesse intervalo aqui entre menos 2 e menos 1, tem uma raiz. Tá? Calculei f de 0, deu 0,2, f de 0,5 deu menos 0,75, então, aqui, ó, na primeira metade do intervalo 0,1, tem uma raiz, né? A imagem passou de positivo para negativo, e do ponto 1 dá positivo de novo, então, passou de negativo a positivo, então, esses são os intervalos que contêm raízes, entre menos 2 e menos 1, entre 0 e 0,5, entre 0,5 e 1. Tá? E aqui eu mostro, então, o gráfico, né, que comprova de uma outra maneira, né, que a gente chama de análise gráfica, então, a gente pode utilizar como uma ferramenta de investigação da existência de raízes, né, identificando os intervalos que contêm os pontos em que a curva corta o eixo horizontal. Tá? Então, vejam que são vários exemplos aqui que a gente utiliza, né, de uma forma bem satisfatória, né, para conseguir fazer a localização das raízes. Né? Bom, deixa eu apresentar aqui para vocês, né, alguns conceitos, tá, relacionados. Então, deixa eu só interromper, depois eu volto aqui. Então, assim, essa primeira parte aqui, né,
é a parte, digamos assim, mais visual, né, para entender, para associar, né, para lembrar que quando a gente trabalha com a parte gráfica, né, as raízes, ou a raiz de uma função, né, da forma y igual a f de x, é aquele valor de x em que a função vale zero, e no gráfico corresponde a todos os pontos em que a curva intercepta o eixo x. Né? Quando ela passa de um negativo para positivo, ou de um positivo para negativo, ela tem uma raiz ali, naquele intervalo. Né? Foi esses vários exemplos que nós vimos. Agora, eu vou apresentar para vocês aqui uma descrição mais detalhada, né, de quais são os métodos que são usados para o cálculo das raízes propriamente ditas, né, como a gente faz, quais são as contas que a gente deve fazer, e vou apresentar alguns, dentre os métodos mais conhecidos, vou apresentar o detalhamento do método de secção, o detalhamento do método de Newton-Raphel e o método da iteração linear. Tá? Veremos 3 métodos diferentes que podem ser usados para o cálculo das raízes de uma determinada função. Né? Eles têm princípios diferentes, mas têm algumas coisas em comum, né? Então eu vou apresentar algumas dessas coisas. Muito bem. Então, quando a gente tem interesse, né, em resolver uma equação desta forma aqui, da fx igual a zero, então o objetivo é calcular um valor de x tal que a f de x seja igual a zero. Né? Então, a primeira etapa é a localização da raiz, que pode ser feito por gráfico ou tabela. Né? O gráfico, então, a gente viu ali, a gente usa o recurso da Wolfram, ou lá do GeoGebra, ou algum outro recurso, né? E a tabela consiste naqueles valores, quando a gente identifica, né, que a função é negativa num ponto e positiva no outro, usando o teorema do valor intermediário para as funções contínuas. Né? Quando uma função contínua passa de um negativo a positivo, ou de um positivo a um negativo, tem que ter uma raiz ali naquele intervalo. Né? Bom, como é que funcionam os métodos numéricos? Eles vão gerar sequências de números reais que tendem ao valor exato da raiz. Né? Então, aqui vale um comentário. Né? O que é o valor exato? Se a raiz é um número inteiro, como no primeiro exemplo lá, o 2 era uma raiz, o 3 era uma outra raiz. Então, cada uma dessas raízes, como eram números inteiros, né, a gente conhece o valor exato, não vai usar nenhum método numérico, né? Basta usar uma fórmula, como a fórmula que resolve as equações de segundo grau, e está resolvido a questão. Né? Quando a gente tem que usar métodos numéricos, eles não vão te dar o valor direto, eles vão gerar uma aproximação x1, uma aproximação x2, uma aproximação x3, e a ideia é que essa sequência tenda ao valor exato, né? Se aproxime do valor exato. Então, a gente vai ter que calcular estas aproximações até que um determinado critério de parada seja satisfeito. Tá? Eu posso utilizar como critério de parada um erro relativo ou um erro absoluto que seja dado, ou então até mesmo um número, né, de aproximações. Eu posso fixar assim, olha, vou calcular 5 aproximações e deu. Né? Vou pegar a última, que teoricamente é a mais próxima de todas, né, do valor exato. Tá? Então, existem inúmeros critérios de parada, eu posso usar 2 critérios de parada juntos. Tá? Então, isso depende muito do contexto e depende muito, essencialmente, né, dos recursos que a gente tem para fazer os cálculos. Tá? Se vocês têm uma calculadora que tem que fazer os cálculos manualmente, né, digitando ali uma por uma as operações, né, vocês certamente terão menos capacidade, né, menos condições de fazer no mesmo intervalo de tempo um cálculo que uma outra pessoa esteja fazendo através de uma planilha ou através de um programa que calcule as raízes, né, bastando colocar os dados de entrada. Né? Então, depende muito dos recursos. Né? Se eu tenho um recurso lá que eu tenho um programa que faz o cálculo de todas as raízes, todas as aproximações, né? Bota a função, bota o chute inicial e pronto, bom. Aí eu tenho, em poucos milésimos de segundo, eu resolvo o problema. Né? Qual é a diferença de uma situação para outra, pessoal? É que
se a pessoa usa um programa, né, que ela mesma desenvolveu, ela sabe o que o programa está fazendo. Agora, se ela usa um programa que outra pessoa desenvolveu, ela não sabe o que está acontecendo, né? Não sabe os cálculos que estão sendo feitos. Né? A ideia aqui é mostrar, né, como determinados métodos fazem os cálculos. Né? Então, como hipóteses, né, importantes, tá, pessoal? A gente vai considerar nos exemplos que nós vamos trabalhar aqui, as funções que aparecem nas equações são contínuas, né? Por exemplo, exponencial, seno, cosseno, a tangente é contínua em um intervalo, por exemplo, de menos π até π, a tangente é contínua, né? De menos π sobre 2 até π sobre 2, desculpe. O seno é contínuo em todos os reais, o cosseno, né? As funções polinomiais, independente do grau 3, 4, 5, são funções contínuas, né? O formato das equações é sempre esse aqui, ó, né? Da forma fx igual a zero. Né? Então, sempre que eu encontrar dois pontos, A e B, em que o produto f de A vezes f de B é negativo, então, nesse intervalo, tem que ter pelo menos a raiz dessa equação, fx igual a zero. Né? Pode ser que tenha mais de uma, né? Mas, como a gente viu, ó, tem um certo intervalo aqui que tem duas, né? Mas pelo menos uma tem. Né? Então, essas são as hipóteses, né, que a gente vai considerar, e elas vão ser utilizadas, né, repetidamente. Tá? A continuidade, por exemplo, é uma propriedade muito importante, porque se uma função não tem a propriedade da continuidade, né, ela pode pular de um valor para outro, né, sem passar pelos valores intermediários. Uma função que é descontínua, ela pode passar de um valor negativo para um positivo, sem passar por nenhuma raiz. Tá? Mas quando a função é contínua, isso não pode acontecer, né, que é o que acontece, né, por exemplo, nesse gráfico aqui. Ó, ela vem aqui, ó, nos negativos, né, passa aqui pela raiz, assume valores positivos, aí começa a diminuir um pouquinho aqui, diminui mais um pouco, passa por uma raiz aqui, ó, assume valores negativos. Aí vem vindo, passa por uma raiz e assume valores positivos. Né? E aí vai embora. E por que eu sei que vai embora? Porque é uma função de terceiro grau. X ao cubo menos x mais 0,2. Então, ela só pode ter no máximo 3 raízes. E já estão aqui, ó. 1, 2, 3. Então, se eu já conseguir localizar graficamente as 3 raízes de uma função de terceiro grau, né, não existem outras. Então, essa é a vantagem, né, de a gente usar uma ferramenta desse tipo que, num só gráfico, né, eu consigo obter a informação. Vocês vejam que isso depende muito do intervalo que eu coloco aqui. Ó. Se eu colocasse, por exemplo, ó, isso aqui é muito importante. Ó. Vamos supor que eu boto de 0 a 2. Vocês viram que de 0 a 2 aparecem duas raízes, né? Tem uma raiz aqui, de 0 e 0,5, e entre 0,5 e 1 tem uma outra raiz. Né? Então, se eu escolho esse intervalo aqui, eu não sei se, né, eu não posso afirmar, né, por esse gráfico que só tem essas duas. Tem pelo menos essas duas. Né? Então, vocês cuidem, né, na hora de fazer as conclusões, testem, né, vários intervalos para realmente ter certeza de que todas as raízes possíveis e imagináveis daquela equação já foram localizadas. E aí, no caso aqui, se eu altero, né, o gráfico e boto de menos 2 a 2, né, vai aparecer lá a terceira raiz. Né? Então, por isso que é importante, né, a gente testar vários intervalos diferentes e não concluir na primeira tentativa, né, a análise gráfica, que deve ser bastante cuidadosa. Né? Ok, pessoal? Alguma pergunta sobre isso? Bem tranquilo, professor. Tranquilo? Então, tá. Então, né, aqui eu só destaquei, né, esta função porque ela é um exemplo clássico dessa situação em que eu consigo juntar as duas coisas. Né? O fato do gráfico estar bem claro, né? Eu vejo que tem uma raiz aqui, ó, nesse intervalo de menos 2 a menos 1, e aqui no intervalo de 0 até 1 tem duas raízes. Então, eu posso dividir ao meio aqui, né? Entre 0 e 0,5 tem uma raiz,
entre 0,5 e 1 e tem uma outra raiz, então eu localizo as três, e neste caso, pelo fato, né, de ser uma função de terceiro grau, né, a análise está completa, porque uma função de terceiro grau tem no máximo 3 raízes reais. Então, cada caso, né, vocês têm que analisar com bastante cuidado, né, para que não concluam coisas, né, de modo precipitado ou de modo equivocado. Os métodos iterativos, então, que eu falei para vocês, né, eles funcionam, né, usando um princípio, então, de dar um chute inicial para a raiz, né, e a partir desse chute inicial, vocês vão calcular aproximações, né, x1, x2, x3, até o xk, e cada uma destas aproximações vai ter a tendência, né, de estar cada vez mais próxima do que a anterior. Essa é a tendência quando a gente calcula as aproximações a partir de um chute inicial. Este chute inicial, que eu estou chamando de x0, né, geralmente eu vou utilizar assim, um critério bem simples. Né? Eu vou pegar o ponto médio de onde está a raiz, né? O intervalo de onde está a raiz. Digamos que eu conclua lá que tem uma raiz entre 1 e 2. Né? Então, eu vou pegar como chute inicial o ponto 1,5. Né? Se a raiz estiver entre 5 e 6, eu vou pegar o ponto 5,5. Se a raiz estiver entre menos 2 e menos 1, eu vou pegar o ponto menos 1,5 e assim por diante. Tá? Eu vou usar esse critério que é bastante simples, né? É bastante fácil de ser aplicado, em qualquer caso. Muito bem, então, todos esses métodos que vocês estão vendo aqui, né, o método da bissecção, o método de iteração linear e o método Newton-Raphson, são classificados como métodos iterativos, né, porque eles funcionam, né, o que eles têm em comum? Esta lógica aqui. Né? A gente pega um chute inicial, chama de x0. Esse x0 vai ser uma primeira aproximação da raiz. A partir do x0, eu calculo a aproximação x1 da raiz. A partir do x1, eu uso uma fórmula para calcular a aproximação x2 e assim sucessivamente. Tá? Bissecção, iteração linear e método Newton-Raphson. Existem outros métodos, existe o método da secante, né? E outros que são também utilizados, né? Cada um com suas características, né? Com aspectos positivos e aspectos negativos. Né? Historicamente, o método de bissecção é um dos mais antigos conhecidos para fazer cálculo de raízes, era conhecido já lá na antiga Grécia, né? Não tinha esse nome, mas a lógica do método de bissecção eles já conheciam, né? E o método Newton-Raphson, ele só pôde ser desenvolvido, né, ele só veio a ser conhecido e aplicado depois ali, do século XVII, com a invenção do cálculo diferencial pelo Isaac Newton, né, na Inglaterra, e pelo Leibniz, na Alemanha. Né. Então, o método Newton é uma das aplicações dos inúmeros métodos desenvolvidos pelo Newton, né, e as suas aplicações do cálculo diferencial. Muito bem. Eu vou primeiro apresentar para vocês aqui uma visão rápida do algoritmo, né, do método de bissecção, que é o primeiro método, e a gente vai considerar, então, que num determinado intervalo, AB, né, só existe uma única raiz, né, da equação fx igual a zero. Tá? Então, por exemplo, tu vai ter como entrada, digamos que tu queira fazer um programa, né, para, sei lá, no Octave ou em qualquer outro programa de computador, tu queira desenvolver uma rotina para implementar o método da bissecção. Então, como dados de entrada vai ter o intervalo AB, então o A e o B são dados de entrada, uma tolerância chamada de TOL e número máximo de iterações, N0. E a saída vai ser a raiz aproximada, x, né, ou uma mensagem de falha. Eventualmente lá, né, a gente sempre tem que prever que pode ser que eu coloque os dados de entrada errado, né, naquele intervalo não tem raiz, eu vou aplicar as fórmulas e vou concluir que, né, não convergiu. Então tem que sempre prever isso. Né.
Então, tu vai colocar um índice, um contador. Eu comecei com 1 aqui, mas isso é irrelevante, pode começar com 0, né? O A1 é A e o B1 é... Eu comecei com 1 porque tem algumas linguagens de programação que não aceitam, né, o índice inicial igual a 0. Né? Pega o primeiro intervalo, calcula f de A, pega o ponto médio entre o AI e o BI, né? Calcula f de xi. Se for 0, né, ou BI menos AI menor que 2 é menor que a tolerância, então a saída é o xi. Né? Se não, pare. Né? E se for afirmativo, pare. Se não, tu incrementa esse índice, faz esse teste e renomeia, né? Pega a primeira metade ou a segunda metade do intervalo que contém a raiz. Tá? Então, eu vou ilustrar para vocês aqui como é que esse método funciona, né? Depois de fazer uma análise aqui da convergência do método da bissecção. Tá? Então, esse nome, bissecção, pessoal, ele é assim, esse método é assim chamado porque cada vez que ele é implementado, né, a lógica é que a raiz tem que estar na primeira metade do intervalo ou na segunda metade. Então, tu divide sempre o intervalo ao meio, daí vem o nome bissecção. Aquela metade que contém a raiz, tu mantém. E aquela metade que não contém a raiz, tu joga fora. Então, a cada iteração, o intervalo AN-BN é dividido ao meio. Logo, na enésima iteração, o comprimento do intervalo será BN menos AN, que é B menos A dividido por 2AN menos 1. Tá? Assim, teremos que o xn é 1 meio de AN mais BN para todo N maior ou igual a 1. Tá? Então, xn menos x vai ser menor ou igual a 1 meio de BN menos AN, que é B menos A sobre 2AN, né? Onde o x é a raiz. Né? Então, se eu usar o critério de parada, um dado epsilon, né, eu devo ter B menos A dividido por 2AN menor ou igual a epsilon. Então, para que a gente resolver isso aqui, né, para achar o N que satisfaça a condição, eu tomo o logaritmo. Tá? Então, para que o erro, né, essa diferença entre xn e x seja menor ou igual a epsilon, né, o n tem que ser maior ou igual ao logaritmo de b menos a dividido por epsilon dividido pelo logaritmo de 2. Tá? Então, esse é o número de iterações para calcular a raiz com tolerância epsilon maior que 0. Tá? Então, um exemplo, ó, vamos supor que eu queira, né, saber quantas iterações necessárias para resolver esta equação aqui, ó, x ao cubo mais 4x ao quadrado menos 10x igual a 0, com a precisão de 10 a menos 3 no intervalo de 1 até 2. Tá? Vamos supor que eu saiba lá, ó, eu sei que o intervalo de 1 até 2 contém uma raiz dessa equação. Né? Eu posso fazer isso, uma inspeção pelo gráfico. Entendeu? Vamos fazer aqui antes de fazer a conta. Né? X ao cubo mais 4x ao quadrado menos 10. Entendeu? X ao cubo mais 4x ao quadrado menos 10. Né? Vamos ver. Opa, tá aqui. Isso. Vou botar aqui de menos 2 a 4. Ó, vocês vejam que tem uma raiz aqui entre 1 e 2. Então, eu sei que tem uma raiz entre 1 e 2, né? E eu quero descobrir essa raiz, e pelo método da bissecção, eu quero saber quantas repetições, né, eu teria que fazer para que a raiz seja calculada com um erro menor que 10 na menos, erro absoluto, né? Menor que 10 a menos 3. Vejam que isso aqui mede o erro absoluto entre a aproximação e a raiz. O interessante dessa fórmula é que, embora tu não saiba, né, qual é a raiz, tu consegue medir a distância entre a aproximação e a raiz. Tá? Então, fazendo a conta aqui, ó, o A vale 1, né, o B vale 2, e o epsilon é esse 10 a menos 3 aqui. Né? Eu coloco aqui nessa fórmula logaritmo de 2 menos 1 dividido por 10 a menos 3, dividido pelo logaritmo de 2. Tá? Quer ver? Vamos fazer aqui no site da Wolfram para vocês verem como é que faz essa conta aqui. Né? Logaritmo, vocês têm que botar um parênteses aqui, ó. 2 menos 1 dividido por 10 elevado a menos 3. Né? Dividido por logaritmo de 2. Vamos ver se eu escrevi certo. Isso.
Ele entendeu de forma diferente aqui. Ah, não, aqui desculpe. Deixa eu ver como é que eu escrevi aqui. É bem, mas é dividido, né? Aqui é dividido. Eu escrevi errado. Ó, agora deu certinho. 9 contra 96. Logaritmo de 2 menos 1 sobre 10 a menos 3, dividido pelo logaritmo de 2. Tá? Deu certinho. Sim, sim. Tá. É que eu tinha... Isso, exatamente. Eu coloquei a potência dentro da divisão. Obrigado. Muito bem. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, como é que a gente pode fazer, por exemplo, o cálculo da raiz quadrada de 3, tá? Pelo método de bissecção. Então, eu vou começar com esse exemplo aqui, que é um exemplo bem simples, certo? Para mostrar a lógica, né, do método. Então, calcular pelo método de bissecção a raiz positiva, né, de x ao quadrado menos 3, a tolerância, então, de epsilon igual a 0,01 e, no máximo, 7 bissecções, tá? Então, aqui, ó, o que eu fiz aqui, né, pessoal? Eu peguei, ó, e fiz o primeiro cálculo aqui, ó, que é a localização da raiz, tá? F de 0, substitui ali, né? 0 ao quadrado menos 3 dá menos 3, tá? F de 1, substitui lá, ó, 1 ao quadrado é 1, menos 3 dá menos 2, tá? Então, aqui você tem que corrigir, ó, é menos 2. E a F de 2 é 2 ao quadrado, que é 4. Menos 3 dá 1. Então, tem uma, aqui a imagem é menos 2 e 1. Vamos fazer o seguinte, deixa eu pegar aqui, fazer aqui, ó. A conta, eu acho que eu tenho essa conta aqui, peraí. Só de ver, eu faço. Ó, vou fazer a conta aqui. Ó. Vou botar aqui a lei da função. Opa. Então, ó, vamos pegar aqui, ó, F de 1. Vou calcular os pontos que aparecem no texto ali. F de 0, bom, 0 ao quadrado menos 3, dá menos 3, né? Então, tranquilo. F de 1, a gente corrigir ali aquela apresentação. Vai ficar 1 ao quadrado, vamos fazer aqui passo a passo. 1 ao quadrado menos 3, né? Vai dar 1 menos 3, opa, que é menos 2. Negativo, né? E se eu calcular f de 2, vai ficar 2 ao quadrado menos 3, né? 4 menos 3, que é 1. Tá? Então, observa, aqui tem um y negativo, né? E aqui o y é positivo. Né? Então, sempre que vocês encontrarem, né, valores consecutivos aqui no x, ó, o x pulou de 1 para 2, o y pulou de menos 2 para 1, é uma função contínua, então aqui nesse intervalo entre 1 e 2 tem uma raiz. Tá? Então, o que a gente faz? Ó? A gente pega, digamos, como é que eu botei ali, não importa muito, né? Ó, vamos chamar aqui de
x1, opa, vai ser a média, ó, vou pegar a média desses dois pontos aqui, ó, 1 mais 2, e vou dividir por 2, tá? Vai ser 1,5. Então, essa vai ser a primeira aproximação da raiz. Tá? O que a gente faz, então? Eu pego, ó, e calculo, ó, então vou botar aqui, ó, primeira aproximação da raiz, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou calcular a função nesse ponto aqui. Vou botar 1,5 no lugar do x. E vou calcular a função. Opa. 1,5 ao quadrado, se vocês pegarem uma calculadora aqui, bem rápido de fazer, ó. Vamos fazer. Uma calculadora. 1,5 elevado ao quadrado, menos 3. Vai dar menos 0,75. Então, vocês vejam. Ó, então, vocês observam. Eu tenho o 1 é um ponto em que a imagem é negativa, tá? Vou fazer uma análise aqui. E daí depois é tudo a mesma coisa. No meio, no 1,5, melhor dizendo, a imagem também é negativa, ó. E no ponto 2, a imagem já dá positivo. Então, a raiz está no intervalo entre 1,5 a 2. Tá? Porque aqui, ó, neste intervalo, né, quando o x varia de 1,5 a 2, a imagem, né, o y, passa de negativo a positivo. Então, a raiz tem que estar aqui. Ó. Tá? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar a próxima... o próximo valor de x vai ser o x2. Vai ser 1,5, é sempre o ponto médio. 1,5 mais 2, dividido por 2. 1,5 mais 2, dividido por 2. 1,75. Essa aqui é a segunda aproximação da raiz. Tá? Eu vou calcular a f de 1,75. Vou copiar aqui, ó. F de 1,75, que é 1,75 ao quadrado menos 3. Ó, então, eu pego aqui. 1,75, já está ali na calculadora. Eleva ao quadrado, menos 3. Tá? Deu 0,0625. Vamos colocar aqui. 0,0625. Tá? Então, eu faço a análise aqui. Ó. Então, o que eu faço? Eu pego os pontos anteriores, 1,5 e 2, está aqui, ó. Eu tenho feito essa organização aqui, eu acho que ajuda bastante a compreender, tá? Aí, entre os dois, vou botar o que eu calculei ali, ó. Vocês vejam que dá positivo aqui, né? 0,0625 é um valor positivo. Então, olha só. Tem este valor aqui, no ponto 1,5 a imagem é negativa. No ponto 1,75 a imagem é positiva. No ponto 2 a imagem é positiva. Onde é que está a raiz, então? Em qual intervalo está a raiz? Na primeira metade, ó. Entre 1,5
e 1,75, tá? Então, tudo isso, né? Dá para fazer um testezinho, dá para automatizar isso aqui, né, pessoal? Basta perguntar, ó, aqui, ó, se o produto, né, ó, multiplicando esses dois, se der negativo, é porque a raiz está aqui, ó, né? Se não, está no outro intervalo. Então, é bem fácil fazer isso, né? No Excel, por exemplo, é bem fácil de fazer. Então, né, conclusão, qual vai ser a próxima aproximação? Vai ser o x3, né, que vai ser o ponto médio entre o 1,5 e o 1,75. Vamos ver quanto é que vai dar isso aqui. 1,5 mais 1,75 dividido por 2, 1,625. Esse 1,625 que apareceu ali é a terceira aproximação da raiz, que é o ponto que eu vou calcular agora. Então, vou pegar aqui, ó, e vou substituir o x por 1,625. Quanto é que vai dar? Um 1,625 elevado ao quadrado, menos 3. Menos 0,35. Menos 0,35. 93,75. Tá? Alguma pergunta? Então, nós vamos pegar esses dois pontos aqui, que contém a raiz. Nós vamos colocar isso aqui no meio. Ó, no 1,5, deu menos 0,75, é negativo. 1,625 deu menos 0,35, que também é negativo. Você veja que aqui também é negativo. E no ponto 1,75, a imagem deu 0,06, que é um número positivo. Então, a raiz tem que estar aqui, ó. Porque neste ponto, quando o x passa de 1,625 para 1,75, aqui, né, a variação do x, ó, a imagem passa de negativo para positivo. Então, a conclusão, a raiz está aqui. Está entre 1,625 e 1,75. Vocês vejam que a lógica da bissecção é sempre dividir ao meio, né? Então, agora, a nossa próxima aproximação vai ser o ponto médio desse intervalo aqui. Ou seja, que está 1,625 mais 1,75 sobre 2. Vamos ver quanto é que vai dar isso aqui. 1,625 mais 1,75 divide por 2, 1,6875. 6875. Essa é a quarta aproximação da raiz. Eu vou calcular, eu vou pegar isso aqui e vou substituir a função avaliada no 1,6875. Vamos ver quanto é que vai dar. Vou pegar aqui da calculadora, eleva ao quadrado e subtrai o 3. Menos 0,15, menos 0,15, 23, 43,75. Vocês vejam, então, né, que a gente tem esses dois aqui são os últimos pontos, né? Eu vou colocar esse valor ali no meio, ponto médio. Deu um resultado negativo.
Vou passar para outra página aqui para enxergar melhor. Nós temos no 1,625 a imagem é negativa, no 1,6875 a imagem é negativa e no 1,75 a imagem é positiva. Então, a conclusão, a raiz vai estar entre 1,6875, vou botar ponto e vírgula, e 1,75, tá? Então, o X, agora, esse já, o que eu calculei era o X4, né? Faltou alterar aqui. Agora eu vou calcular o X5, então, né? O X5 vai ser a média entre 1,6875 e 1,75. Vamos ver aqui quanto é que vai dar. – 1,6875 mais 1,75 divide por 2, 1,71875. 1,71875. Beleza, então essa aqui é a quinta aproximação raiz. Vamos diminuir essa fonte aqui para enxergar melhor. Muito bem. Então, eu vou pegar e vou calcular esta função neste ponto. Vamos ver. 1,71875. 71. Vocês veem que agora começa a haver uma proximidade, né? Que é o natural, né? Os pontos começam a se aproximar. Então, eleva ao quadrado, subtrai 3. Ó, já está dando um número bem pertinho de zero ali, ó, menos 0,04, que é o que tem que acontecer, né? 58, 98, 43,75. É o natural, né? Isso acontece naturalmente. Ó. Aqui as imagens, né, vão se aproximando de zero. Já estamos aqui com 4 centésimos, né? Então, vamos fazer aqui a análise. Ó. Vou pegar esses dois últimos pontos aqui. Vou inserir no meio esse pontinho aqui. Claro que depois a gente automatiza isso aqui, né? Mas no primeiro exemplo é bom fazer, né, bem, bastante calma aqui. Ó, aqui dá negativo. Vamos diminuir a fonte aqui para tudo na mesma linha. Ó, o que nós temos? Ó? Nesse ponto, 1,6875, o Y é negativo. No 1,71875, o Y é negativo. E no 1,75, o Y é positivo. Então, né, a raiz nesse intervalo aqui, ó. 1,1875 1,75. Exatamente. Então, o X6 vai ser a média, né, desses dois pontos. Veja que a gente está chegando perto do critério de parada, né, que são 7 iterações no máximo. Né? Então, 1,71875 somado com 1,75 e divide por 2. Quanto é que vai dar? 1,71875 soma 1,75 divide por 2. 1,734375. Vou conferir aqui. Isso. Então, eu vou pegar agora e vou calcular a função, né, neste ponto. Vamos pegar aqui esse aqui, por exemplo. Calcula a função no ponto 1,43. Opa.
734375. 734375 ao quadrado menos 3. Olha só, que barbada aqui. Eleva ao quadrado menos 3. Ó, vocês veem que dá 0,008. 8,056. Depois tem um outro 6 ali. Tá? Bom, o que a gente observa? A imagem já está bem pertinho de zero. Né? Então, vamos pegar aqui, ó, esses são os dois últimos pontos em que ocorre troca de sinal, só para a gente fazer a última aproximação aqui. Né? Nós calculamos neste ponto, a função deu este número que é positivo. Ó, então, a raiz tem que estar aqui, ó, na primeira metade. Né? Então, a raiz... Claro que depois isso aqui você não precisa escrever sempre, né? Vocês vão fazer a aplicação, né, dos resultados. Então, vai estar entre 1, nessa primeira metade aqui, ó, entre 1,71875 e 1,73, porque aqui o y troca de sinal. Ó. Vocês veem que, né, ó, o y passou de negativo a positivo aqui. Né? Então, vou ver nessa fonte aqui para ficar tudo na mesma linha. Então, por último, né, a aproximação que a gente vai calcular vai ser a média desses dois pontos. Vai ser vou chamar de x7, tá? Mais 1,734375. Então, vou somar 1,71875, 1,71875, 75 e dividir por 2. 1,7265625. Então, essa aqui, né, é a aproximação, né, da raiz. Né? Aí eu peguei, né, pessoal, e coloquei isso. Deixa eu ver onde é que está aqui. Ó, eu coloquei nessa tabela aqui. Ó. Eu fiz como se fosse um resumo, né, de todos esses cálculos. Ó. Vocês vejam que, né, aqui, quando eu calculo, ó, só para concluir lá, né? Ó, vamos calcular aqui essa função nesse último ponto. Né? Vocês vão ver que vai dar bem pertinho de zero. Se eu calcular f de 1,7265625, 7265, 625, vamos pegar esse número, elevar ao quadrado. Ele já está ali na calculadora, fica bem fácil. Eleva ao quadrado, olha só, menos 3. Ó, menos 0,018. Né? Então, vocês vejam que, realmente, né, os valores, eles ora se aproximam, ora se afastam um pouquinho da raiz, agora está um pouquinho afastado, né? Mas isso é natural, né, devido ao processo de convergência. Mas a gente vê que, à medida, né, que vai se avançando esse processo, esses valores aqui vão convergir, né, para a raiz, que no caso representa a raiz quadrada de 3. Se você calcular na calculadora aqui, o 3, ó, a raiz quadrada, 1,732. Ó. Então, fazendo todos esses cálculos aqui, eu consegui dois dígitos significativos corretos, o 1 e o 7. Essa segunda casa decimal ainda não está estabilizada. Né? Tem que fazer mais algumas aproximações para conseguir a segunda casa decimal correta, depois a terceira, a quarta. Então, é uma característica, né, do processo de convergência do método de bissecção, que é um método lento. Né? Então, tem que fazer muitas bissecções
para conseguir um bom resultado. Tá? Então, essa é uma das razões pelas quais esse método ele não é competitivo, né? Ele é muito demorado para que ocorra a convergência. Certo, pessoal? Então, na sexta-feira próxima, agora, dia 20, eu vou apresentar para vocês o método de Newton-Raphson, tá? Que é um método que bem rápido, né? As aproximações convergem muito rapidamente para a raiz, e a gente vai fazer daí a implementação do método de Newton-Raphson na planilha do Excel. Tá? Então, quem puder, já para sexta-feira, use o Note ou qualquer outro recurso que tenha planilha. Aí vocês vão ver, a gente vai deixar a planilha pronta, né, para entrar com a equação, entrar com o intervalo inicial, a aproximação inicial, e aí a gente faz a preparação da planilha, aí é rapidinho para conseguir as aproximações. Beleza? Beleza, professor. Então tá. Uma boa semana para vocês e até sexta-feira. Boa semana para todos. Tchau, tchau.